Boa tarde. Essa é a gravação que se refere ao que seria o seminário da disciplina de fenômenos de transporte. Como a maioria do grupo, né, prefere engenharia de computação e tem eu, enquanto futura engenheira química, quem sabe, a gente teve por opção esse medidor de vazão eletromagnético, né? Nosso grupo é composto por Ana Jaqueline, Carlos Henrique, eu, Gabriele e Thales Araújo. Podemos dar início. Bom, quando falamos de medidores de vazão, nos deparamos com uma infinidade de tipos, mas todos eles têm o mesmo propósito, seria quantificar a quantidade de um fluido que vai fluir por um dado sistema, né? E, considerando nos dias atuais, medir corretamente chega a ser até mesmo uma questão de sobrevivência. Então, quando levamos para o setor industrial, a quantificação de insumos e produtos está diretamente ligada ao conceito de eficiência e a viabilidade, porque as empresas elas utilizam matérias-primas para realizar a produção de seus produtos, certo? E em decorrência disso, para que a contagem fique correta e correspondente ao conteúdo dos reservatórios, surgiu a necessidade de criar modelos de equipamentos que dessem conta deste problema. E partindo para a nossa linha que almejamos chegar na nossa carreira, que seria a engenharia da computação, temos que os medidores de vazão eles desempenham papéis essenciais em sistemas de controle e automoção, porque eles fornecem dados sobre o fluxo de líquidos ou até mesmo gases quando integrados a sistemas computacionais, permitindo que haja um monitoramento e um controle preciso desses processos. Esses dispositivos, eles nos fornecem informações que podem ser processadas por algoritmos ou outros softwares que otimizam o desempenho dos sistemas, permitindo o controle de redes de distribuição de água, em refinarias e usinas de energia. Desse modo, essa apresentação nós vamos discorrer sobre o medidor de vazão eletromagnético. Bom, o medidor de vazão eletromagnético, também conhecido como tensão induzida ou magnética, tem seu funcionamento baseado na lei de Faraday, que seria o princípio da indução eletromagnética, onde um condutor elétrico se move num campo magnético cortando as linhas do campo, formando uma força eletromotriz no condutor proporcional à velocidade do condutor. Por essa razão, é imprescindível que o líquido a ser medido tenha uma condutividade mínima de 20 microsegundos por centímetro. Através dessa lei, podemos identificar a equação fundamental para desvendar o estudo de eletromagnetismo, abrindo um entendimento de circuitos elétricos, campos magnéticos e muito mais. Agora, falando das características, o funcionamento é como uma passagem livre, não oferecendo perda de carga ou obstrução do fluxo. O revestimento interno e eletroduto, de acordo com a compatibilidade química do fluido a ser medido. Os conversores de leitura remota entregar ao medidor com indicação da vazão instantânea e totalização do volume escoado, sendo possível escolher as unidades da engenharia de vazão e totalização. Versões equipadas com alarmes, relé com baixa e alta vazão e processos de balelas por dosagens na necessidade de acionar válvulas de controle ou bombas equipadas. Também é um sinal de saída de 4 a 20 microamperes ou uma frequência de pulsos para informar a vazão dos pulsos para totalização. Bom, a aplicação para a medição dos fluidos com sólidos em suspensão é alta viscosidade, ácidos, cáusticos e outras condições. E não possui peças móveis para medição do fluxo, totalmente eletrônico. Vamos falar sobre o princípio do funcionamento. Bom,
foi descoberto por Faraday e se baseia na geração de diferença de potencial elétrico em qualquer meio condutor que se desloca no espaço, imerso em um campo magnético. É o mesmo princípio que da geração de energia elétrica por turbinas geradoras de força eletromotriz induzida em uma hidrelétrica. Por exemplo, uma barra de material condutivo de comprimento L se desloca a uma velocidade v imersa a um campo magnético, que a gente usa a letra B para representar, gerando a diferença de potencial, como se dá para ver no slide, que o potencial elétrico U vai ser igual a VLB, que seria a multiplicação da velocidade, do comprimento e do campo magnético. Se fizermos o comprimento e o campo magnético constantes, então vamos encontrar essa outra fórmula para representar o potencial elétrico, e U igual a K vezes I. A fim de operar uma tubulação, o medidor assume uma força de carretel, onde o condutor é o próprio fluido condutivo que flui através do campo magnético. As bobinas são instaladas por fora do tubo de aço inoxidável do carretel. E a tensão é proporcional à velocidade do fluido e à vazão Q. Pode ser calculada sabendo se a área interna da tubulação. Bom, agora, para compreender como se dá, de fato, seu funcionamento, é interessante compreender também a composição dos medidores, certo? Ele é composto por esse sensor aqui que vocês estão vendo. E nesse sensor, via de regra, ele é composto por um material normalmente de alta resistência, que seria um tubo de inox, porque dessa forma ele consegue um material que tem maior durabilidade, resistência à corrosão. Ele possui uma parte de capa externa, também o revestimento isolante, que é para evitar que, por exemplo, fios ou qualquer outra carga elétrica externa possa interferir na medição desse sensor. E na parte interna nós temos bobinas e dois eletrodos. Então ele funciona da seguinte forma: a bobina ela é alimentada por uma fonte de corrente alternada e ao ser alimentada, ou seja, vai percorrer uma corrente elétrica que vai gerar um campo eletromagnético, e esse campo ele vai atravessar a área da secção transversal desse sensor. E quando não há o fluxo, o sinal não é captado pelos dois eletrodos e logo ele é nulo, né? A partir do momento que o fluido ele preenche o tubo e começa a se movimentar, então surge uma diferença de potencial nos eletrodos e precisamente eles sempre são posicionados na lateral diametralmente, e essa diferença de potencial ela é diretamente proporcional à velocidade do líquido. E essa velocidade do líquido ela é multiplicada pela área da tubulação, que é justamente a partir desse momento que é obtida a vazão volumétrica. Então, Pronto, aqui. deixa eu só complementar. Então, como vocês podem observar, esse sensor ele é composto basicamente por partes estáticas. Ou seja, uma das grandes características dele é que a não existência de partes móveis, o que minimiza a questão de desgastes e redução da manutenção. Uma outra questão é que ele deve ser sempre instalado em uma secção reta de um tubo. Então, por exemplo, vamos supor que existe a existência de um tubo, que seria conectado aqui, e outra continuação aqui. Então, a regra industrial para que ele funcione de forma adequada é que essa distância seja equivalente a 5 vezes o diâmetro do sensor, e a região que vem após na saída do fluxo seja correspondente a 2 vezes o diâmetro. Esse sensor,
eles são reconhecidos por fornecer leituras muito precisas, especialmente quando se tratamos de fluidos com propriedades condutivas, que inclusive é uma das, como é que eu posso dizer? Não seria bem a palavra, mas tipo, obrigatoriamente só pode ser utilizado com fluidos que apresentem alta condutividade, ou seja, fluidos com baixa condutividade, ele não irá garantir precisão de medida. É também importante, na questão de instalação em uma empresa, a verificação com relação à temperatura e pressão do fluido, né, para evitar que ocorram desgastes e corrosão do material. E também verificar a questão da parte externa, tanto que ele já possui um isolamento, que é para evitar que cabos ou outros equipamentos próximos possam interferir no campo magnético do medidor e, consequentemente, garantir a maior confiabilidade das medições. Pronto, agora aqui só na parte de aplicações, né? Como o Carlos disse, tem a questão da condutividade, que ele tem que ser um bom condutor. Com isso, a gente considera tem que ser maior, né? A condutividade, do que 5 microsieverts por centímetro. A partir disso, seria possível aplicar realmente o medidor magnético. Ele possui aplicações mais simples, como mostra no slide, né? Que é a questão de água, esgoto, produtos químicos homogêneos e complexos, que seria a questão de concreto, polpa, papel, celulose, que já seriam itens que teriam sólidos, né? Nesse sentido, as partes que vão entrar em contato com o fluido precisam ser química e fisicamente compatíveis, né? Passa aí, Carlinhos, por favor. Pronto, esse primeiro aqui, ele seria para a parte de ácidos, né? A gente vê aí, eu coloquei uma molécula de ácido sulfúrico só para representar. Nesse sentido, eles teriam um revestimento feito por um fluopolímero e com eletrodos, que possibilitam que ele não corroa no momento de estar passando esse fluido, enquanto esse segundo aí, que tem a moléculazinha de água, né? Ele só precisa ser revestido com borracha e um eletrodo de ácido inoxidável. Seria algo mais simples, né? Na questão de usos, a gente tem a aplicação desses medidores, tanto no ramo químico, petroquímico, alimentício, parte de siderurgia, produção de papel, tratamento de água. Tem muitas aplicações, né? Ou seja, é algo bem volátil, não no sentido original da palavra, né? Mas é bem versátil a questão desse medidor, principalmente quando é utilizado o modelo volumétrico, que tem um custo-benefício bom e acaba sendo feito especialmente para líquidos, mais respeitando essa condição de serem bons condutores. Para concluir, só a gente fazer um apanhado geral, né? Como a gente já viu no trabalho, esses medidores de vazão são bem conhecidos por sua precisão e confiabilidade. Eles são utilizados principalmente em processos químicos, onde a precisão seria fundamental, né, para a aplicação. Isso inclui a questão de indústrias químicas, petroquímicas, de alimentos e bebidas, como eu já citei anteriormente. Eles garantem uma fácil instalação, têm uma manutenção com custo reduzido, né? O tempo de inatividade deles é mais reduzido também, facilitando com que a produção não tenha um stop, digamos assim. A precisão alcançada por ele é alta, a medição é feita sem contato, por isso que ele possibilita essa medição de fluidos que tenham sólidos inclusos, já que eles não vão sofrer tanto com obstruções por conta de algum entupimento. E além disso, né, a capacidade de medir vazão deles é de ampla gama, ou seja, vários tamanhos de tubos e diferentes vazões podem ser comportadas e medidas por esse tipo de equipamento. Com isso, para finalizar, né, esses medidores, além de tudo, além de todos esses benefícios, tanto a questão de custo como de usabilidade e versatilidade, eles ainda têm a possibilidade de serem monitorados remotamente e integrado com sistemas de controle de vazão. Ou seja, vai facilitar ainda mais algo que já seria simples com a implementação desses equipamentos. Passa aí. Aí são as nossas referências, né? Que foi esse primeiro site, que é o Hidrometer, falando um pouco sobre o medidor de vazão eletromagnético, e pegamos um pouquinho sobre a CONO, que é essa questão de como funcionaria, né, o medidor propriamente dito.
Finalizamos, agradeço a atenção e espero que tenhamos compreendido bem a resolução do trabalho e se nos feito entender, né? Obrigada.